agora chegou o momento do nosso quadro Gestão e Educação. O tema desta semana é conscientização humana. E quem vai trazer dicas para a gente e quais são esses passos importantes para conseguir essa consciência, nós vamos conversar agora com o professor Flávio Guimarães. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Então, conforme prometido, a gente volta hoje conversando com vocês sobre essa parte de consciência ou conscientização humana. E para a gente iniciar, gente, e eu vou me incluir nisso, né, a gente precisa pensar aí o que é realmente ser consciente, para a gente poder iniciar esse processo e ver um pouco mais dessa característica consciência, que a gente está precisando muito, principalmente no nosso país, trabalhar essa parte da consciência, né? Então, quando a gente diz o que é ser consciente, é assim, é eu saber o que eu estou fazendo. E aí eu vou despertar uma situação que pode não ser muito o que você estava esperando, né? Ser consciente não quer dizer que você seja certo. Você pode ter consciência que você está fazendo errado e você está sendo consciente. Então, ser consciente num conceito muito rápido, é dizer assim, é saber o que eu estou fazendo, por quê, para quê e como eu estou fazendo. Pode ser até desonesto, infelizmente. Mas se tu tem consciência que é desonesto, se tu sabe que é desonesto e está fazendo, tu estás consciente de que tu estás fazendo uma coisa desonesta, né? Assim como o honesto. Que a gente diz muito aí numa situação popular, que eu tenho que dormir e dormir tranquilo. Se eu dormir tranquilo, eu estou dormindo com a consciência tranquila. Mas eu posso dormir com a consciência não tranquila e dormir também muito bem, desde que eu tenha consciência do certo e errado, né? E aí a gente vem para uma segunda situação nossa, que ela trabalha assim, a parte da consciência, em termos de conceito, ele trabalha muito, será que há uma dúvida em relação a isso? E aí a gente diz assim, para que serve então a consciência? Ela serve para me direcionar. Ainda agora eu falei para vocês assim, e aí serve para mim. Eu preciso saber o que é certo e o que é errado. Se eu souber isso, eu já tenho consciência do que é certo e do que é errado. O que eu tenho que fazer? Aí é que entra o início da nossa fala. Nós estamos precisando rever esse processo de consciência. A ideia e o ideal é que nós sejamos conscientes dentro de uma realidade boa. Não adianta nada tu ser consciente e ser desonesto. Não adianta nada tu ter consciência e tu roubar. Não adianta nada tu ser consciente e tu tirar. E tu não devolver um troco que te deram a mais. Isso tudo tu tem consciência e tu está sendo desonesto. Não serve muito, né? O que serve é uma consciência positiva, que a gente chama. Que aí entra um tópico seguinte nosso, que ele vai falar assim, a realidade ou a imaginação dentro dessa consciência? A imaginação, gente, ela é interessante para tu ter um processo de pensamento. Mas o que realiza esse processo é a realidade. Então, eu tenho que saber o que está acontecendo. A partir do momento que eu sei o que está acontecendo, eu estou sendo consciente. E a conscientização humana, que é o nosso tema mesmo, é assim, é eu, enquanto ser humano, perceber as coisas que estão acontecendo. É aí que vai entrar aqui, que a gente vai estar falando sobre proatividade, essas outras coisas, e que caracteriza essa conscientização. Então, gente, nós todos, você que está nos assistindo, eu que estou falando para vocês, e todos os que estão, de alguma forma, ouvindo e vendo isso, a gente precisa ter consciência de que, por exemplo, essa imagem para chegar aí para vocês, ela precisa de todo um processo interno e todo um processo externo. Então, assim, essa busca dessa consciência, ela precisa ser dentro da realidade nossa. E a realidade, ela busca uma segunda situação. Há necessidade de equilíbrio para ser consciente. Acabamos de dizer que a gente precisa buscar uma consciência positiva. O lado positivo da coisa, gente, eu preciso ser honesto. E não me interessa se tem gente perto de mim ou não. Não interessa se eu estou sozinho ou não. Se eu estou sozinho, eu posso jogar lixo no chão. Se eu estou com gente vendo, eu coloco no cesto de lixo. Eu preciso ter uma consciência positiva, independente de quem está perto, independente de eu estar achando que eu estou só, né? Porque às vezes eu acho que estou só, mas eu não estou. O pessoal está me vendo, né? Mas eu estou imaginando que não. A consciência em si é um equilíbrio. Então, a gente diz assim, há necessidade de equilíbrio para ser consciente? Claro que há. O que a gente vê muito hoje, e aí eu vou citar aí uma coisa que é interessante, porque é a parte política. O pessoal está falando muito de uma tal de reforma da Previdência, reforma da Previdência. Sabe o que falta? Falta equilíbrio nesse processo. As pessoas que estão fazendo esse processo acontecer, grande parte deles se aposentaram muito cedo. E agora eles querem que todos os outros se aposentem tarde. Falta equilíbrio nesse processo. Logo, falta consciência.
Se não tem consciência, vai ter algum outro problema. Vai faltar a empatia e vai sobrar a antipatia, né? A empatia ou antipatia? Empatia é o que a gente tem que buscar. Se a gente usar a empatia, nós vamos ser conscientes positivamente. Se a gente usar a antipatia, nós vamos ser possivelmente conscientes negativamente. Porque o que é o antipático? É aquele que as pessoas talvez ou até tentem gostar, mas acabam não gostando. E quem é o empático? O empático, ele tenta se colocar no lugar do outro. É mais ou menos assim, você, eu, a gente vai comandar alguém lá na tua casa, lá no teu emprego, se tu estás sendo mandado. Aquela pessoa que está mandando você, eu, qualquer um de nós, ou sendo mandado, eu preciso entender que se eu for mandar alguém fazer aquilo, eu tenho que pedir ou mandar ele fazer como se fosse para mim. Porque essa é a minha referência, isso é empatia, é eu tentar dizer assim, será que se fosse comigo estaria interessante esse processo? Se não estivesse interessante comigo, eu tenho que rever, porque eu posso transformar a empatia em antipatia, né? E aí vem a nossa parte de consciência, fazendo acontecer ou não fazendo acontecer. O consciente, a pessoa que tem consciência, ele faz acontecer ou não faz acontecer? A ideia é que isso não tem um peso real, ele é relativo. Como assim? É que, dependendo do momento, eu posso ser, sim, o cara que faz acontecer, sendo consciente. Eu também posso ser consciente e não fazer acontecer. Se não precisar fazer, eu não faço. Mas mandaram tu fazer, mas não precisa. Eu percebi que não precisa. Eu vou e evito. Então, eu posso fazer acontecer e também não fazer acontecer. E aí, ser consciente é melhor do que ser proativo? Depende também. É relativo isso. Proatividade advém de uma situação de consciência. Logo, eu preciso ser consciente para ser proativo. Então, não tem nenhum que é melhor que o outro. Eles precisam ser iguais, né? E aí, em seguida, quando eu falo melhor ser proativo, eu tenho uma característica agora de buscar uma coisa de resiliência. E esse nome ele é meio complexo, mas resiliência, gente, é assim. O proativo, ele não espera ser mandado para fazer. O resiliente, ele é mais do que o proativo. O resiliente, ele faz a mudança. Ele é o cara que caracteriza isso, que cria a mudança. Então, nós precisamos ser resilientes. É um nome bonito até, né? É melhor do que proativo. Resiliente é legal, soa bem. Porém, existe uma característica que pode prejudicar essa nossa consciência. Sabe o que é? Uma realidade. A falta de consciência cria conflitos? Certamente. A falta dela, independente de ser negativo ou positivo, cria conflito. Mas conflito, gente, nós vamos nos encontrar na próxima quinta-feira para falar sobre isso de uma forma mais detalhada. Espero vocês lá e quero, de repente, agradecer o momento que vocês disponibilizaram para estar assistindo e um bom final de semana para vocês, então. Até lá! Obrigada, professor. E veja ainda nesta edição, lutador amazonense de MMA disputa na Coreia. Isso e muito mais em instantes.